pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante e hoje nós temos uma aula especial, né? Nós temos a nossa revisão e avaliação, aula 18. Vamos para a nossa aula, então? Nessa aula, nós vamos fazer uma revisão de dois assuntos muito importantes que vão constar na nossa avaliação. Prestem bastante atenção, anotem caso tenha alguma dúvida, tá bom? Então, vamos começar. A habilidade de identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto é fundamental para uma compreensão mais profunda e contextualizada. As marcas linguísticas são elementos de um texto que fornece informações. E essas informações são sobre a pessoa, tá? A pessoa que está se comunicando, que é o locutor. E a pessoa com quem está se comunicando, que é o interlocutor. Então, dentro de um texto, basicamente, nós temos o locutor e o interlocutor. Seja um texto escrito, um texto falado, verbal, certo? Então, quando nós conversamos, quando nós falamos, nós temos duas pessoas aí importantes, o locutor e o interlocutor. E, dentro desse contexto, nós temos o tipo de linguagem que é utilizado, o tipo formal ou informal, que é o tipo de linguagem que será utilizado a depender da intencionalidade de quem está falando ou de quem está escrevendo. De acordo com cada interação social que nós temos, nós vamos usar um tipo de linguagem que será adequada ao nosso interlocutor. Não posso ter um tipo de linguagem que eu entenda, mas o meu interlocutor não vai entender. Por isso, eu preciso adequar a minha linguagem ao meu interlocutor, seja uma linguagem formal ou uma linguagem informal. O locutor é a pessoa que está emitindo a mensagem. Então, o locutor é quem está falando ou quem está escrevendo a mensagem. Então, temos aí introdução às marcas linguísticas. Dentro de um texto, nós vamos encontrar as marcas linguísticas. Estas marcas linguísticas são os indícios da linguagem, que revela quem está falando e para quem. Então, uma das marcas linguísticas mais básicas é o locutor e o interlocutor e o tipo de linguagem. E esse tipo de linguagem que eu vou encontrar no texto vai revelar quem está falando, para quem está falando. Então, essa análise de discursos e conversas, nós podemos perceber nos diálogos ou nas conversas, vamos identificar as marcas que vai identificar quem está falando e a quem se destinam as mensagens. Então, são os elementos básicos de comunicação, locutor e interlocutor. O uso de pronomes e expressões. O uso de pronomes eu, você, ele, ela, nós, etc. E expressões como meu caro, prezado senhor, caríssimos leitores, que indicam a relação entre o locutor e o interlocutor. Então, quando eu uso você, quando eu uso prezado senhor, então eu vou perceber o nível de linguagem e o nível que há de relação entre o locutor e o interlocutor. Eu não vou usar você quando eu estiver falando com uma pessoa que necessita de uma linguagem formal. Eu vou usar, então, prezado senhor. Então, o pronome de tratamento é diferente dentro de uma linguagem coloquial e uma linguagem que é uma norma culta da língua. Quando eu uso uma linguagem coloquial, uma linguagem do dia a dia, quando eu estou
com um colega, quando eu estou em casa, quando eu estou vendo uma TV, vendo um filme, quando eu estou num piquenique, quando eu estou num jantar com pessoas muito achegadas a mim, eu não vou me preocupar com a norma culta da língua. Então, eu vou usar você, nós, não vou me preocupar em conjugar os verbos dentro da norma culta da língua. Já quando eu estiver numa reunião de trabalho, quando eu estiver numa entrevista de emprego, quando eu estiver fazendo uma redação para um concurso público ou para um ingresso para uma universidade, eu vou precisar usar a norma culta da língua. Não vou poder usar aquele palavreado do dia a dia, coloquial. Eu vou precisar usar a norma culta da língua nesse tipo de situação. Então, dependendo da minha interação social, dependendo da minha intencionalidade ao escrever ou ao falar, dependendo de com quem eu estou falando ou para quem eu estou falando, vai indicar o nível de relação entre mim e essas pessoas. E aí, a minha linguagem precisa ser adequada, sendo ela formal, prezado Senhor, etc., e usando as colocações todas de acordo com a norma culta da língua. E quando eu estiver numa relação bem tranquila, descontraída, eu posso relaxar um pouco na minha preocupação de comunicação. Mesmo porque, se eu estiver falando com uma pessoa simples e usar uma norma culta da língua muito rebuscada, não vai haver comunicação. Ou eu vou me tornar uma pessoa enfadonha, uma pessoa chata, né? Então, a nossa linguagem precisa ser adequada de acordo com quem nós estamos falando ou escrevendo, para quem nós estamos escrevendo, ok? Textos narrativos. Os textos narrativos em primeira e terceira pessoa contribuem para a identificação do ponto de vista, o que afeta a compreensão e a identificação dos personagens. Então, dentro de um texto narrativo, nós podemos encontrar primeira pessoa e terceira. Quais são as primeira pessoa e terceira pessoa? A primeira pessoa do discurso é eu, no singular, e nós, no plural. A terceira pessoa do discurso são ele, no singular, e eles, no plural. Então, quando eu uso num texto narrativo, primeira e terceira pessoa, vai contribuir na identificação do ponto de vista. Então, quando eu vejo um ponto de vista, eu sei a quem se refere, quem está emitindo aquele ponto de vista. E isso vai ajudar a nossa compreensão e a identificação dos personagens também, né? Análise de cartas e e-mails, né? Então, nós temos cartas e e-mails e mensagens escritas destacam as convenções linguísticas usadas para endereçar e responder às mensagens. O que é convenções linguísticas? É isso que nós acabamos de falar. Quando eu estou escrevendo um e-mail para uma repartição pública ou para o meu chefe, para o meu líder do meu trabalho, eu vou usar o quê? A norma culta da língua. Isso é uma convenção linguística, ok? Discussão de propósitos de comunicação. Os diferentes propósitos de comunicação são informar, persuadir, entreter ou instruir. Então, os propósitos da comunicação estão aí. E as marcas linguísticas variam com esses propósitos. Eu vou usar marcas linguísticas diferentes para cada um desses tipos de comunicação, para informar, para persuadir, entreter ou instruir. Leitura de textos multifocais. Os textos que contenham múltiplas vozes e perspectivas, como debates, entrevistas ou narrativas com personagens diversos, nos ajudam a identificar as marcas linguísticas entre o locutor e o interlocutor, ok? Então, vendo aí nessas perspectivas de várias vozes, nós vamos perceber quem é o locutor e quem é o interlocutor.
A identificação das marcas linguísticas pode afetar a compreensão de um texto e a comunicação eficaz. Com certeza. Marcas linguísticas inadequadas vão afetar muito a compreensão dos textos. Nós vamos ver um vídeo que vai nos ajudar a compreender um pouco a respeito de linguagem formal e linguagem informal. Vamos ver? Era uma tarde quente quando Dona Clara, uma senhora muito educada e cheia de formalidades, encontrou Zé, um jovem animado, no mercado do bairro. Boa tarde, Zé! Como você tá? Faz tempo que eu não te vejo. E aí, Dona Clara? Eu tô de boa, sabe como é? Correria total. Ah, eu compreendo. A vida é mesmo atribulada. O que você está fazendo hoje aqui? Comprando o quê? Ah, só uns trecos, sabe? Um arroz, um feijão, de bagulho pra fazer um rango pesado. Ah, compreendi. Em busca de ingredientes para uma refeição agradável, correto? É tipo isso. Mas ó, Dona Clara, eu vou te contar, ó, tá tudo aqui, ó, pela hora da morte. Realmente, olha, os preços estão exorbitantes, mas é necessário, afinal a gente precisa se alimentar bem. Pode crer, mas quer saber, Dona Clara? Eu vou pegar só uns 2 quilos de batata, porque o resto realmente aqui, ó, tá osso. Dona Clara riu da simplicidade de Zé e respondeu: Meu jovem, às vezes o simples é o suficiente. Como dizia minha mãe, quem planta a simplicidade, colhe felicidade. Zé coçou a cabeça e deu uma risada. É, Dona Clara, sua mãe, ó, tinha mó visão, hein? Bora lá, bora preparar esse rango, porque ele não vai se preparar sozinho, né? É verdade. E assim seguiram suas compras, cada um com seu jeito único de se expressar, mostrando como a língua é rica e cheia de variedades. Muito bem, vocês observaram? Vamos ver esse texto rapidinho para a gente perceber a diferença de linguagem. Então, nós temos aí uma linguagem formal e uma linguagem informal. Vocês perceberam que o Zé, ele tem uma forma de falar diferente da Dona Clara, né? Então, podemos perceber aí nesse registro que ela usa as palavras dentro da norma culta da língua. Já ele não, já é mais descontraído, usa gírias como treco, bagulho, rango, né? E seguindo, eles também, vamos ver a sequência do texto, nós percebemos também que há um regionalismo aí pela hora da morte, indicando que aquilo ali é caro. Então, tudo isso faz parte da leitura que nós temos do cotidiano, da nossa linguagem do cotidiano, ok? Continuando o texto, nós vemos também a gíria, né? Tá osso, tá muito ruim, muito difícil. Então, ela diz: o uso de citação de tom reflexivo. Quem planta simplicidade, colhe felicidade. Então, nós podemos perceber aí várias gírias, várias colocações coloquiais dentro do texto, emitido pelo personagem Zé. Já a Dona Clara não, ela tem uma linguagem rebuscada, uma linguagem culta, dentro das normas da língua portuguesa. Continuando. Então, vemos aí mó visão, bora lá, são linguagens coloquiais, ok? Agora nós vamos ver os nossos tempos verbais, que nós vamos também ter tempos verbais. A língua portuguesa é composta de 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. E 3 tempos verbais: presente, pretérito e futuro. Cada tempo verbal, por sua vez, é composto por formas verbais. Vamos ver? As formas verbais são as flexões que um verbo possui para cada pronome. Em eu canto, por exemplo, eu é o pronome e canto é a forma verbal. Confira as informações e entenda a função de cada um dos modos dos verbos da língua portuguesa. Modo indicativo. O modo indicativo indica ações consideradas reais, que certamente se concretizam em algum momento do passado, do presente ou do futuro. Tempos verbais simples do modo indicativo. Os tempos verbais simples são aqueles que apenas precisam da conjugação do próprio verbo, ou seja, não precisa de um verbo auxiliar na sua estrutura de formação. Vamos ver o exemplo? Eu cheguei cedo.
tempo verbal simples. Eu tinha chegado cedo, tempo verbal composto. O modo indicativo possui 6 tempos simples. Um deles é o presente do indicativo. Por norma, o presente do indicativo tem como função indicar uma ação habitual, momento presente, situação permanente, característica de um sujeito ou verdade científica de fatos. Vamos ver exemplo? Preciso falar com ela agora. Vocês são muito inteligentes. São exemplos de presente do indicativo. Lá no pretérito perfeito, é utilizado para indicar uma ação que ocorreu no passado e já foi concluída. Começou e terminou no passado, por isso pretérito perfeito. Vamos ver exemplo. Ela viajou para o México. Meus vizinhos reformaram a casa deles. E temos também o pretérito imperfeito, que indica uma ação passada contínua, ou seja, uma ação de duração prolongada de tempo que pode ter sido concluída ou não, tá? Exemplo, ela gostava de fazer todo mundo rir. As crianças brincavam de queimada com os colegas da escola. Então, são ações que começaram e não terminaram. Por isso, o pretérito imperfeito. Pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito é um tempo verbal que indica uma ação passada que aconteceu antes de outra ação do passado. Além disso, também é usado para fazer referência a uma ação que ocorreu em um passado distante ou a uma ação passada ocorrida em um período impreciso. Esse tempo verbal é pouquíssimo usado no cotidiano. É mais comum observar o seu uso na linguagem poética, em histórias de contos de fada, etc. Vamos ver o exemplo. Quando cheguei ao cinema, o filme já começara. O avião partira quando chegamos ao aeroporto. No futuro do presente, nós temos o futuro do presente é o tempo verbal que expressa uma ação que acontecerá no futuro, ou seja, em um momento futuro em relação ao da fala ocorrida no presente. Vamos ver exemplo? Visitarei meus primos na Páscoa. Ela comemorará o aniversário com a família, é algo que vai acontecer. E o futuro do pretérito, embora seja designado de futuro, o futuro do pretérito, na verdade, indica uma ação que poderia ter acontecido depois de uma ação ocorrida no passado. Ele também é usado para expressar uma ação que está condicionada a outra, que é consequente dela. Vamos ver exemplo também depois, tá? Além disso, pode indicar incerteza, surpresa, indignação, e é uma forma educada de expressar desejo, pedido ou sugestão. Vamos para o exemplo. Ela já tinha dito que não iria ao evento. Iria, tá? Seria ele o menino de quem que ela tinha falado. Então, o futuro é algo que pode acontecer ou não. Futuro do presente certamente acontecerá, mas o futuro do pretérito depende de outras situações para que ocorra. Eu iria na festa se eu tivesse dinheiro. Então você percebe que depende de algo para que aconteça, ok? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.